Olá, meus amigos. O tema dessa minha conversa aqui com vocês vai ser a saga de uma geração. A saga de uma geração. Vamos começar lá atrás. Em 1976, o nosso então ex-presidente Juscelino Kubitschek, numa autoestrada São Paulo, Rio, teve um acidente com o seu Opala e vindo a colidir de frente com um caminhão. Aparentemente um acidente, mas os especialistas na época detectaram um tiro em direção ao Opala do Juscelino e que este veio a desgovernar e bater de frente com o caminhão. Teoria da conspiração não se fala porque é um tabu. Isso foi o primeiro presidente que tinha grande popularidade ainda na minha época, falando de uma determinada época para cá, e que foi um excelente presidente, certo? E que realmente pagou com a vida porque tinha a intenção de voltar à presidência da República. Em 1985 nós tivemos um novo salto. Antes disso, as diretas já, em 84, lutamos muito para que o Brasil voltasse a ter diretas já. Mas o sistema não deixou. O sistema não deixou. Novamente, o establishment não deixou. Porque foi uma grande frustração nas ruas. Todo o Brasil foi às ruas naquela época pedir para diretas já, votar em presidente da República. Para amenizar a situação, inventaram um tal de colégio eleitoral, da qual dois candidatos foram candidatos, Tancredo Neves e Paulo Maluf. A coerência falou mais alto. Foi eleito Tancredo Neves presidente. Só que Tancredo foi eleito, mas infelizmente o sistema não queria entregar o poder para um moderado, um cara centrado, que já tinha sido primeiro-ministro na década de 60 e que era o que de melhor nós tínhamos na época, Tancredo Neves. Não se sabe o que aconteceu, dizem que foi um tiro, dizem que foi alguma coisa, uma diverticulite dele lá. O resultado é que Tancredo ganhou, mas não levou. Morreu antes de assumir. E quem bota no lugar dele? Um vice que era do sistema, Sarney, eleito presidente da República por ele era vice do Tancredo, e então foi que esse sistema bota o Sarney, faz aí 4 anos. O Sarney na época disse que 4 anos não dava, pediu mais um, aumentou para 5 anos mas não queria reeleição. Então passamos de 4 para 5 anos para ele poder governar, que com 5 anos dava. Daí então, o que aconteceu? Nós sabemos que o Sarney foi um desastre, né? Foi um desastre. Inflação lá em cima, faltando comida, faltando tudo. Foi uma negação. Conseguimos, então, por fim na força, ter eleições diretas. Entrou Fernando Collor,
apoiado pela Rede Globo, com todas as negócios. O Brasil era o caçador de marajás. Pela primeira vez nós votamos para a presidência da República. Eu digo nós, eu digo da minha geração. Então o que aconteceu? Fernando Collor tinha tudo para dar certo, tudo. Só que ele mudou o discurso depois que entrou lá, né? Confiscou a poupança de todo mundo que trabalhava, e as pessoas que tiveram acesso a informações privilegiadas tiraram seu dinheiro antes, né? Todos os banqueiros, todas as empresas que tiveram informações privilegiadas conseguiram na época tirar o dinheiro. Quem não tirou foi quem não tinha essas informações privilegiadas, e foi confiscado, e todo mundo ficou com 50 reais, 50 cruzeiros no bolso. É o que todo mundo ficou. Quem tinha, né? Quem não tinha nada. Collor não transigiu com o Congresso Nacional, tinha uma corrupção, e na frente dos outros governos foi ínfima, né? Porque ele foi realmente pego pela uma sobra de campanha da Operação Uruguai. Essa Operação Uruguai foi 5 milhões depositados, 5 milhões de dólares. O jardim da casa da Dinda, a reforma, e uma Elba no valor de 27 mil reais, cruzeiros na época. E que foi pego pelo quê? Pelo o cheque nominal que ele mesmo instituiu. Então, o que eu posso lhe dizer é que o sistema continuou derrubando presidentes. Como ele não transigiu com o Congresso, o que aconteceu? O Congresso foi lá e disse: você não quer dar o que a gente quer aqui não? Pois nós vamos lhe derrubar. E o Collor, ele derrubou porque ele não transigiu e perdeu a popularidade do povo, porque ele desvirtuou o sistema dele com relação à campanha. Então ele teve que convocou, diz: olha, quem tiver comigo que vá para as ruas de verde e amarelo, né? Ou então bote preto, quem não tiver comigo. E todo mundo botou preto. Então a derrocada dele foi aquela. Embora depois no Congresso Nacional, lá no Supremo Tribunal Federal, ele tenha sido inocentado, mas já tinha perdido o mandato. Bem, o Itamar Franco assumiu, e aí lançou a URV, depois lançou o Plano Real, que realmente o Itamar Franco era um excelente presidente, nacionalista, gostava do Brasil como nunca, certo? E queria o bem do Brasil. Nós tivemos esse presidente interino, porque era vice-presidente, entrou na presidência da República sem golpe nenhum, porque ele não tinha nada a ver com o impeachment do Collor, e assumiu e deu conta do recado. Mas caiu no canto da sereia, né? Colocou o Fernando Henrique Cardoso na época. Poderíamos ter outro desfecho? Poderíamos. Poderíamos ter tido Tasso Gereissati, que era presidente do PSDB na época, mas o sistema lá do PSDB chegou e falou, disse: não, Fernando Henrique falando pro Tasso, disse: não, eu vou ser presidente agora e da próxima vez você vai. Bom, resultado que o PSDB nunca foi oposição, a gente pensava nisso. Eu votei no PSDB 2 vezes, né? A segunda também enganado. Fernando Henrique deu um golpe, vendeu a Vale do Rio Doce por uma ninharia de 3 milhões de dólares. Então, um negócio do outro mundo, né? Não se cabe aqui mais analisar aquilo. Foi um presidente realmente muito ruim. E aí, eu que já tinha tentado para Collor de Mello, já tinha tentado com Fernando Henrique, rapaz, vamos votar no PT. Já até tá tentando aí 4 eleições, vamos ver o que é que dá. Então, meu amigo, eu não tenho vergonha, eu também já fui petista, tentando cair no canto da sereia.
e votei no Lula em 2002, acreditando que todo aquele discurso dele de Lula, paz e amor, e que ia dar tudo certo. O primeiro governo dele, se você notar bem, ele começou a desmontar o Brasil ali. Foi o Estatuto do Desarmamento, começando a preparar o terreno para que o caos começasse a ser implantado. Até então o brasileiro não dava conta, porque não sabia o que vinha acontecer pela frente, não tinha noção do que vinha acontecer pela frente. Aí, o que aconteceu? Ele instituiu o Estatuto do Desarmamento para desarmar a população e ele poder depois implantar o sistema do MST na rua, invasão de terra, greves, então por aí vai. Veio o segundo mandato do Lula, ele já tinha um problema do petrolão nas costas, mas mesmo assim o Congresso passou a mão em cima, porque todo mundo comia dinheiro com ele, Rede Globo comia dinheiro com ele, a imprensa, da maneira em geral, comia dinheiro, mandava dinheiro para tudo quanto é canto, e ele foi reeleito, mesmo um processo nas costas. Processo não, indício, né? Indício de roubo, de tudo que a gente via. E aí o governo do homem foi um desastre, né? Realmente um desastre. Desastre por quê? Porque continuou roubando as falcatruas, foi Correios, foi o Diabo a 4. Aí teve os deputados, principalmente o Roberto Jefferson, começou a delatar o problema dos Correios, aquele negócio todo, e por aí vai. Bem, como é que um governo desse, depois que entra no sistema, como é que ele consegue se reeleger se ele foi ruim? É porque, meus amigos, o problema está naquela chamada urna eletrônica, que não é confiável, e que você modifica qualquer que seja o sistema eletronicamente, porque dados você manipula. Você bota lá dentro da urna que 2 mais 2 é igual a 10 e vai valer isso aí, nunca vai ser 4. Então, o sistema não deixava imprimir o voto dizendo que era caro. O que é que aconteceu? Aconteceu que eles não queriam o voto impresso. O voto impresso nada mais é do que a comprovação do que você votou eletronicamente, é um espelho para você fazer uma auditoria na apuração das eleições. Não tem nada que eles alegam que seria uma revelação do seu voto. Não é nada disso. O seu voto não é revelado, apenas cai lá na urna, você não tem nome, não tem endereço, não tem CPF, não tem nada. Cai o seu voto lá e é só para você comprovar, confrontar o que você digitou na urna, eletronicamente, tem que ser igual o que caiu lá dentro do papel. Era só isso. Mas nunca eles quiseram, por quê? Porque a maneira de eles ganhar a eleição era o sistema eletrônico. Nunca foi golpe para isso, certo? Então, nós tínhamos a impressão de que tínhamos oposição, que era o PSDB, né? E eu votava no PSDB, então vamos votar agora na oposição, que é o PT. Vamos lá. Bom, o resultado é que nós já sabemos. Eles compravam realmente os institutos de pesquisa, Ibope, Datafolha, tudo que você possa imaginar, para aquela divulgação bater exatamente com o que ia sair na urna, lá na urna eletrônica. É muito simples. E em 2014, a eleição da Dilma, nós já sabemos que teve um problema sério lá dentro, né? Essa diferença de fuso horário do Brasil de terminar a eleição com relação ao Acre, fez com que essas 2 horas fossem manipuladas lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com 29 pessoas lá dentro. No comando, na época, era o Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E dizem, eu não posso comprovar, mas dizem que tinha 29 pessoas lá dentro. E essas 29 pessoas foram coniventes com a mudança de dados, de totalização. Vocês notavam que, se vocês pegarem os vídeos na época aí, de 2014, de Belo Horizonte para baixo,
aliás, de Brasília para baixo acolá, só dava PSDB. Ou o contrário, exatamente. E de Brasília para cima, dava PT. Era azul embaixo, vermelho em cima. Mas, para surpresa nossa, todo esse negócio, vocês viram que a Dilma ganhou dentro de Belo Horizonte, né? Como é que pode, né? O Aécio perder para a Dilma dentro de Minas Gerais. A Dilma ganhar em Pernambuco, depois do assassinato do Eduardo Campos. A Dilma ganhou em todos os estados do Norte e Nordeste, né? Com exceção do Acre. Então o que é que acontece? A eleição manipulada novamente. Então, nós não tínhamos como duvidar, mas não podíamos criticar. Podemos duvidar, mas não podemos comprovar. Então, nesse sentido aí, foi que eu realmente e muita gente ficamos com a orelha em pé com relação a isso. Então, o que eu posso dizer? Que depois disso aí, o atual presidente Bolsonaro, que na época era deputado federal, disse: agora eu não aguento mais e vou me candidatar, vou fazer uma campanha. E começou a fazer essa campanha. E depois disso, nós vimos que realmente ele fez uma campanha. O Congresso Nacional não acreditava. A mídia nacional não acreditava. A Rede Globo não acreditava porque pensava que ainda podia eleger um presidente que fosse através da própria televisão. Só que eles não contavam com a mídia social. Essa mídia social começou a influenciar, começou a ir para a rua, começou a debater, começou a questionar. E o Bolsonaro, em 2015, botou uma lei para que o voto fosse impresso, porque ele sabia, como a maioria da população sabe, o mundo inteiro sabe, que essa urna não merece a menor confiança. Não merece a menor confiança. Poderia diminuir a visibilidade, diminuir a credibilidade dela, ou aumentar a credibilidade dela, se o voto fosse impresso. Era como eu falei, o espelho. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, alegando que era muito caro, não quis. Não quis por quê? Porque faz parte do sistema. Ele faz parte de eleger pessoas do sistema deles. Bolsonaro foi eleito no exterior com 80% dos votos, contra 20%, certo? Mas no Brasil foi 58%, 60%. E contra 48%. Foi 58% contra 42%. O que é que acontece? A diferença no Brasil não podia ser tão grande. Então, mesmo com a urna eletrônica, mesmo com todos os roubos que nós vimos na apuração, que apertava 17 e aparecia a cara do Haddad 13 lá, mesmo com tudo isso, com todas as urnas fraudulentas, mais de 2.000 urnas fraudulentas que conseguimos detectar, mesmo assim, eles não conseguiram ganhar a eleição, porque o volume de voto para o Bolsonaro era muito grande. Era para dar no Brasil 80-20. Mas para não ficar desmoralizado o Haddad e o PT, eles conseguiram fraudulentamente modificar dentro do sistema. Ele diz: o homem vai ter que ganhar, não tem jeito. E os institutos de pesquisas começaram a dizer: quanto é que vai ser aí o placar? Vai ser 58-42. E começaram a divulgar, e na última hora ficou acertado isso aí. O Bolsonaro ganhou de fato e de direito, mas não com a proporção que realmente deveria ter sido, certo? Porque se o brasileiro que está aqui no exterior votou de uma maneira maciça, em todas as urnas deu 80-20, como é que você pode entender que eles fazendo que nas urnas do Nordeste principalmente, onde é que você pode mexer que a população não tem discernimento assim? Não é que não tenha discernimento, é que não tem força para dizer que não tem, certo? Como é que você pode entender que uma capital como Fortaleza vai dar 80%
pro Camilo, pro PT e não tem condição. Ah, porque foi o Ciro e tal, o Ciro era cearense e tal. Não vou entrar nessa área não, mas não entra. Qualquer roda de mesa que você fazia, questionava num bar, qualquer aniversário, qualquer festa, você via que dava Bolsonaro na cabeça e a proporção era sempre 80-20. Mas vamos adiante. Então, o que é que acontece? Bolsonaro eleito com um sistema de verdade, e ele diz sempre assim, eu não vou transigir, eu não vou abrir. Então o que acontece, pessoal? O que está acontecendo agora é que essa Constituição que está aí, é de 1988, que o PT também não assinou, essa Constituição ela foi construída o contrário. Na época, nós vimos o seguinte, fizeram todas as leis dessa Constituição, todas elas, todas. E no final da Constituição foi que foram discutir qual era o tipo de Constituição que deveria ser. Se era presidencialista, parlamentarista ou realeza. Quem viveu naquela época sabe que como é que você vai construir uma Constituição e no final é que, depois de ter feito todas as leis, é que você vai decidir que tipo de segmento você vai ter. Então você, nesse caso aí, você vai ter um problema. Porque construíram todas as leis parlamentaristas. E no final decidiram que o sistema ia ser presidencialista. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a eleição parlamentar, a Constituição é totalmente parlamentarista e o sistema é presidencialista. Então há um conflito. É por isso que o Congresso é que manda. O Congresso é que manda. Porque essa Constituição ela é parlamentarista. É de coalizão. E o Bolsonaro e qualquer outro presidente que entre aí vai ficar preso por uma Constituição parlamentarista. Então nós temos que mudar as leis, não sei como, uma nova Constituição, no futuro, quem sabe, convocar um novo Congresso para discutir uma nova Constituição ou emendar o que está aí, não é o correto. Olha, vai ser presidencialista? Vai ser presidencialista. E a partir daí, você começa a ter um novo Brasil. Enquanto isso, nós vamos batendo cabeça. A Constituição está aí para isso. O povo está aí para isso. O Congresso Nacional são 513 deputados, 81 senadores, que tem por obrigação de atender o que o povo quer. Não tem, eu fui eleito para o povo e eu vou decidir o que eu quero aqui. Não, não é assim. Você não precisa ir contra os seus princípios, mas você não precisa votar errado. Você não precisa votar contra o Brasil. Como é que você quer que um Congresso Nacional decida que não pode ter corte de privilégios como a nova reforma da Previdência? Como é que você imagina que um Congresso Nacional quer aumentar o número de ministérios para quê? Para que ele possa ter a possibilidade de galgar ministérios para continuar mamando nas tetas do governo? Como é que você pode imaginar que um Congresso Nacional é contra as leis de corrupção que está aí apresentado pelo Moro? Como é que você pode imaginar que um Congresso Nacional que foi eleito, a gente botou o deputado novo lá, federal, e eles já foram contaminados pelo sistema, que não aceita fazer uma investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal, a operação, a CPI, chamada CPI da Lava Toga. Como é que imagina um Davi Alcolumbre desse que foi eleito no lugar do Renan Calheiros ser pior do que o Renan Calheiros? Pior. Porque pelo menos o Renan Calheiros já sabia como é que era, se botasse lá dentro. Esse aí se fingiu, é um lobo em pele de cordeiro. Rodrigo Maia também, um lobo em pele de cordeiro, certo? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, que não passou nem no exame da OAB, era advogado do PT. Subserviente do José Disseu, que soltou, foi preso de novo, e ele soltava o homem. Então, nós precisamos do apoio da população.
Nós precisamos do apoio da população. Infelizmente, e essa é a grande verdade. Eu já falei para vocês aqui. Já fui PSDB pensando que era oposição. Já fui PT. Já fui Fernando Henrique. Já fui tudo. Collor de Mello. Tentando acertar. Mas que nós precisamos, de uma vez por todas, votar nessas medidas que estão prestes a ser derrubada novamente pelo Congresso Nacional. Nós precisamos pressionar o Congresso Nacional para que eles saibam que quem manda é o povo. O povo é que paga o salário deles. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos furtar. Nós não podemos ficar calados nesse momento. É preciso que esse Congresso Nacional, que esse Supremo Tribunal Federal entenda de uma vez por todas que o Brasil mudou e eles ainda não acordaram. A Rede Globo foi a única que não acordou. O Datafolha lá é outro que não acorda. Porque querem mamar nas tetas do governo. E isso que vai acontecer, eles vão ruir. Porque não se sustenta mais. Não dá mais. Não dá mais. Infelizmente não dá mais. Eu queria dizer para vocês que realmente eu estou morando aqui nos Estados Unidos desde 2016 e que vim para cá porque não aguentava mais, mas não deixei de ser brasileiro. Porque eu tenho família no Brasil, eu tenho filhos no Brasil, eu tenho mãe no Brasil, eu tenho irmãos no Brasil e não me esqueço do Brasil. Não me esqueço. E peço a Deus que todos esses deputados agora, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, acordem de uma vez por todas. Deixe o presidente governar. Se não der certo, tudo bem, não reeleja em 2022, mas deixa o presidente Jair Messias Bolsonaro governar. Deixa ele governar. Deixa ele fazer as leis, propor as leis que são corretas. Se não der certo, muda depois. O que não pode é continuar da mesma maneira. O que não pode é tentar boicotar o Bolsonaro, o governo federal, simplesmente porque não quer sair do sistema, não quer sair da mamata. É isso aí. Eu agradeço a vocês aí, a atenção, e bote esse vídeo para frente. Vamos divulgar. Vamos divulgar e vamos fazer com que chegue o Congresso Nacional, ver se eles acordam, porque nós somos brasileiros, queremos o bem do Brasil, queremos o melhor para o Brasil. E o lema do Brasil precisa de uma educação boa, precisa de uma saúde boa, de estradas boas, de infraestrutura, de portos, aeroportos, acabar com esse privilégio da Previdência. É a nova Previdência que tem que ser reeleita. Nova. Acabar com esses privilégios de políticos, de ex-presidente, de ex-governador, de tudo. Acabar com isso aí tudinho, tá certo? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço aí, fiquem com Deus e tudo de bom sempre. Um grande abraço, valeu.